plenário, por gentileza. Tudo bem, Maurício? Chama lá os vereadores, vai. Chama lá os vereadores, por favor. Havendo número legal, declaro aberta a 9ª sessão ordinária da 12ª sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de São Caetano do Sul. Com a palavra o primeiro secretário Maurício Fernandes, para que faça a leitura das matérias destinadas ao expediente. Processo de número 1554/2018. Ofício do senhor diretor de Orçamento e Finanças, encaminhando as peças constituídas do balanço financeiro e patrimonial dessa entidade, bem como o balancete das despesas simplificado com o detalhamento das fichas por subelementos da despesa e a demonstração das variações patrimoniais relativos aos meses de janeiro e fevereiro de 2018. Encaminho à Comissão de Finanças e de Orçamento. Processo de número 1121/2018. Ofício do senhor prefeito municipal encaminhando cópia do decreto de número 11.244 de 22/2/2018. Ciente. Processo de número 1506/2018. Ofício do senhor prefeito municipal encaminhando cópia do decreto de número 11.253 de 27/3/2018. Ciente. Processo de número 1507/2018. Ofício do senhor prefeito municipal encaminhando cópia do decreto de número 11.256 de 29/3/2018. Ciente. Processo de número 1330/2018. Prefeitura Municipal. Projeto de lei que autoriza a contratação de financiamento com a Caixa Econômica Federal para a implementação do programa Avançar Cidades Saneamento. Caminho às comissões. Processo de número 1331/2018. Prefeitura Municipal. Projeto de lei que autoriza a contratação de financiamento com a Caixa Econômica Federal para a implementação do programa Avançar Cidades Resíduos Sólidos. Encaminho às comissões. Processo de número 1519/2018. Prefeitura Municipal. Projeto de lei que altera a redação do dispositivo da Lei Municipal de número 4.620, de 16 de abril de 2008, que dispõe sobre a política municipal de meio ambiente, seus objetivos, mecanismos de formulação e aplicação, constitui o Sistema Municipal de Meio Ambiente, SISMUMA, e da outras providências, alterada pela Lei Municipal de número 4.878, de 22 de abril de 2010. Encaminho às comissões. Prefeitura Municipal. Projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar financiamento junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, bem como a oferecer garantias e dar outras providências correlatadas. Encaminho às comissões. Prefeitura Municipal. Projeto de lei que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder contribuições no exercício de 2018 e dar outras providências. Projeto das contribuições, eu encaminho às comissões. Prefeitura Municipal. Projeto de lei que dispõe sobre a permissão para o exercício... Pois não. Projeto que pede autorização da Câmara a ceder as contribuições para o exercício de 2018. Será encaminhado às comissões.
Consta, vereador. Nós temos Polícia Militar, bombeiros, várias entidades, consórcio intermunicipal, R$ 1.204.000. Haverá momento oportuno, vereador. A gente agradece a sua preocupação, a gente vai encaminhar as comissões. Agora, a gente acabou de receber o projeto. Depois que tiver os pareceres, o senhor encaminha. Perfeito. Prefeitura Municipal. Projeto de lei que dispõe sobre a permissão para o exercício do comércio ambulante nas vias e lagradouros públicos do município de São Caetano do Sul e da outras providências. Encaminha as comissões. Pois não, vereador? Pois. Próxima terça-feira, ele entra na leitura do expediente para que seja remetido às comissões de Finanças e Orçamento, Justiça e Redação. Nada. Todos os prazos regimentais estão sendo cumpridos, como todos os projetos que são apresentados a esta casa, sem distinção ou discriminação. Processo de número 1481/2018. Jander Cavalcante de Lira. Projeto de lei que dispõe sobre a criação, composição, competência e funcionamento do Conselho Municipal de Esporte e Lazer. Encaminho o projeto às comissões. Processo 1514/2018. Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Projeto de lei que institui no calendário oficial de datas e eventos oficiais do município de São Caetano do Sul o dia da conscientização sobre a síndrome de Williams e da outras providências. Encaminho o projeto às comissões. Processo de número 1511/2018. Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando injeção e atas nos anais de votos de profundo pesar pelo falecimento da senhora Winnie Madikizela Mandela. Em discussão, se há discussão em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo de número 1482/2018. Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando injeção em atas e nos anais de votos de congratulações à Sociedade Americana, que há 89 anos deu ao mundo um dos mais influentes e exemplares cidadão, o pastor, teólogo, filósofo e ativista norte-americano Martin Luther King, que infelizmente há 50 anos, 4/4/68, foi assassinado. Em discussão, se há discussão em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo de número 1484/2018. Marcos Sérgio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando injeção em atas nos anais de votos de congratulações à muito digna doutora Regina Maura Zetoni Crespan, secretária municipal da Saúde de São Caetano do Sul, extensivo a toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, por implantar em São Caetano do Sul o programa Endoscopia e Cirurgia Bariátrica, aumentando em muito a qualidade dos serviços de saúde pública da cidade. Em discussão, o requerimento, encerrada a discussão em votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo de número 1499/2018. Daniel Fernandes Barbosa. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Vivo Telefônica Brasil Sociedade Anônima, visando uma melhor organização dos cabos e fios nos postes do município. Em discussão, o requerimento, encerrada a discussão, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo de número 1500/2018. Daniel Fernandes Barbosa. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa AES Eletropaulo, São Caetano do Sul, visando para que realize uma melhor organização dos cabos e fios nos postes do município. Em discussão, o requerimento, encerrada a discussão, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo de número 1501/2018. Daniel Fernandes Barbosa. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa NET Serviços de Comunicação Sociedade Anônima, visando uma melhor organização dos cabos e fios nos postes do município. Em discussão, requerimento, encerrada a discussão, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo de número 1557/2018.
Maurício Fernandes da Conceição, e processo de número 1574/2018, Olindo Sequarindo Voltarelli, requerimento solicitando isenção dos anais de votos com congratulações, AMF Silvio Romero, pela conquista do primeiro lugar no ranking estadual de escolas particulares da 4ª edição do campeonato Arcos de Incentivo à Leitura de 2017. Em discussão, requerimento, encerrada a discussão e votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo 1575/2018, Ricardo Andrejuc, requerimento solicitando envio de ofício à empresa Sabesp Central visando a análise e poda da árvore localizada na esquina dentro do terreno da Sabesp, na rua Bertolino da Cunha, 15, bairro Oswaldo Cruz. Em discussão, requerimento, encerrada a discussão e votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo de número 1578/2018, Edson Roberto Parra, requerimento solicitando injeção em atas e nos anais de votos e congratulações ao excelentíssimo senhor Jonas Donizete Ferreira, prefeito municipal de Campinas, como presidente estadual do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Em discussão, requerimento, encerrada a discussão e votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo de número 1579/2018, Edson Roberto Parra, requerimento solicitando injeção em atas e nos anais de votos e congratulações ao excelentíssimo senhor Márcio França, pela posse como governador do estado de São Paulo. Em discussão, requerimento, encerrada a discussão e votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Companhia do 6º Batalhão da Polícia Militar, visando rondas ostensivas em diversas vias públicas e bairros do município de São Caetano do Sul. Foi aprovado, Parra. Foi aprovado o seu requerimento. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Processo de número 1573/2018, vereadores, requerimento solicitando envio de ofício ao consórcio intermunicipal Grande ABC, solicitando informações sobre os fatos narrados no requerimento anexo, subscrito pelo advogado e ex-vereador desta Casa de Leis, Adalto Oswaldo Regiane. Em discussão, requerimento. Pois não? Pois não, vereador. Vai discutir? De imprensa, não usarei os 10 minutos. Eu gostaria que o plenário, por gentileza, respeitasse o direito do vereador. Por favor. Por favor. O senhor dispõe de 10 minutos, vereador. Eu vou falar do jeito que eu quiser e depois no Facebook você comenta. Aqui não é o momento. Eu também não estou para agradar o português que você quer ouvir. Eu quero comentar sobre um assunto relevante que envolve alguns milhões de reais. E o requerimento do advogado Adalto Regiane pede explicações ao consórcio quanto à utilização de verba para comunicação e publicidade. E ele nos enviou à casa uma cópia desse requerimento que ele enviou ao consórcio. E eu queria aproveitar a oportunidade da leitura do requerimento para falar o que alguns vereadores aqui já falam há alguns anos, da ineficiência, da improdutividade do consórcio intermunicipal de prefeitos. São Caetano já deu muito dinheiro para esse consórcio, chegou até próximo de 5 milhões num determinado exercício do mandato do governo anterior. Agora, o presidente Pio Mielo acabou de falar de 1.200.000 ou 300. Então, é muita grana numa época de crise. E ainda mais porque na vida real, prática, não elabora nenhum projeto que traga algum ganho para São Caetano. Eu venho falando isso há muito tempo, e antigamente a gente criticava que eram os governos petistas, que tomavam conta do consórcio, que era um grupo que utilizava o consórcio para fins políticos, eleitoreiros, etc, etc, etc. Que era verdade, na minha opinião. Hoje não é mais nenhum prefeito petista na região. E o consórcio está igual. Então é um defeito congênito, né, que não só responsabiliza quem já passou,
como o atual, o Tião está aqui, até me cumprimentou na rua esses dias por isso. Infelizmente, o consórcio não mudou. Mudaram-se os dirigentes, mas não mudaram a forma de conduzir o consórcio. É muito dinheiro gasto em propaganda em ano de eleição. Eu falei isso aqui na eleição passada contra o PT. E agora eu tenho que falar que estão fazendo a mesma coisa com o consórcio, usando imagens, fotos, em propaganda de pessoas que estão envolvidas em eleições. E esse não é o papel do consórcio. E eu não sei quanto é o total, eu confesso que desconheço, se alguém souber me ajude, o total que o consórcio arrecada. Sei que São Caetano manda 1 milhão e pouco, deve ser mais de 10 milhões, contando-se São Bernardo, Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Diadema já rompeu com o consórcio, dava mais ou menos 1 milhão e pouco também Diadema, e parou de pagar no ano passado, que talvez seja um caminho aí para a gente discutir. Então, eu queria só reforçar o requerimento, pedir para que todos aprovem o requerimento que foi encaminhado pela nossa mesa, aproveitando o material do candidato a vereador, doutor Adalto Regiane. Muito obrigado. Está discutindo. Não, mas o requerimento foi um ofício de um advogado, até muito respeitado na cidade, mas o requerimento tem que partir de um parlamentar. Eu queria que o senhor lesse. Eu queria saber. O documento vai passar à vossa mesa. Mas antes, está na discussão, não sei quem é. Quem, o senhor não pode citar, não, por favor? Cito. Os 19 vereadores. Eu não assinei esse requerimento. O senhor fez a pergunta, eu posso responder ou o senhor tem mais algum questionamento? Pode, pois não. Os 19 vereadores estão com o nome abaixo do requerimento, aqueles que se sentirem à vontade e pertinentes a assinar ou assinarão. Mas, o que me estranha, me desculpe, senhor presidente, questão de ordem. Eu acho que há algo de errado aqui. Antes de assinar, qualquer vereador, eu pelo menos não assinei, eu não sei se todo mundo aqui assinou, mas como é que eu posso votar? Já está em discussão sem assinar? O senhor assinou? Líder de governo, o senhor assinou? Então tem que ser suspenso essa votação. Questão de ordem, senhor presidente. Tem que ser suspensa até que a gente possa ter conhecimento do conteúdo. Jander, basta um vereador requerer para ser votado. Tem 3 assinantes. Não, mas tem o meu nome. Tem o meu nome, eu quero ler antes. Preciso saber. Mas não pode. Vota contra ou a favor? Não, mas como é que eu posso votar contra ou a favor de algo que eu não conheço, que eu não sei? Eu não sei o que é que está dizendo. Requerimento está sendo colocado. Eu preciso ver o documento, eu não posso. Está sendo discutido um requerimento de informação apresentado ao Consórcio Intermunicipal do ABC, mediante fatos apresentados a esta Câmara. Já subscreveram este documento vereador Edson Parra, vereador Tite Campanella e outros vereadores que queiram subscrever. O requerimento está circulando, eu também já assinei. O requerimento está sendo distribuído aos demais vereadores para que aqueles que julgarem a assinatura o assinem. Encerrada a discussão, encerrado o encaminhamento, coloco em votação. Não, presidente, não pode, presidente. Eu não assinei, não vi. Como é que eu posso votar? Mas eu não sei o que é. O senhor quer forçar que eu vote a favor ou contra de algo que eu não sei. Então, eu acho que está sendo atropelado a discussão, está sendo atropelado o bom senso nessa casa, senhor presidente. Eu peço, presidente, eu acho, depois, aí fica chato, depois, eu queria pedir vista, eu peço aos nobres colegas, eu estou pedindo apenas um tempo, para eu ter conhecimento, eu posso até concordar com o documento, não estou me negando não estou dizendo de antemão, agora eu não posso concordar ou discordar, na medida que eu não tenho conhecimento do projeto. E a gente tem que ter responsabilidade onde a gente coloca nosso nome ou deixa de colocá-lo. Então, o que eu estou pedindo a essa casa
é um tempo para que a gente possa avaliar, ler o documento e aí poder construir a nossa convicção, que é fundamental. Quando se vota aqui, eu acredito que os 19 fazem isso, assim como eu, votam com convicção. A gente pode concordar ou não, agora sabendo do que está sendo discutido. Então, eu acho que está sendo extemporâneo essa discussão. Então, peço, né, vistas para que a gente possa analisar, senhor presidente. Em respeito ao regimento, considerando que outros requerimentos já foram lidos e aprovados já hoje, mas coloco em votação o pedido de vistas. Por quantas sessões, vereador? Não, pode ser até a próxima sessão, só o suficiente para ler o documento e a gente construir a nossa convicção acerca da justeza ou não do documento. Só isso, a próxima sessão não há nenhum problema nisso. Perfeito. Coloco em votação o pedido de vistas do vereador Jander para que a gente adie por uma sessão a votação deste requerimento. Os vereadores que estiverem a favor do pedido de vistas permaneçam como estão. Rejeitado o pedido de vistas, volto e coloco o requerimento em votação. Os vereadores que estiverem de acordo com o requerimento permaneçam como estão. Aprovado o pedido, aprovado o requerimento, com votos contrários o vereador Jander Lira, o Biratã Figueiredo e César Olevo. Requerimento e Sidão da Padaria também votou contrário ao requerimento. Senhor presidente, justificar o voto. Pois não, vereador. Senhor presidente, nobres parlamentares, cidadãos aqui presentes e aqueles que nos acompanham. Quando você pega uma rodovia, eu acho que muita gente aqui já o fez, se não todos, tem uma placa que é muito educativa, que diz, na dúvida, não ultrapasse. Votei contra esse requerimento exatamente por isso, porque eu não tenho conhecimento. Não sei o que está escrito lá, o que está produzido nesse documento. Por isso que eu pedi a vistas desse documento. Está, inclusive, o meu nome, eu poderia até assiná-lo. Então, eu quero deixar claro exatamente essa minha posição. Não estou fazendo aqui juízo de valor ao documento. Inclusive, eu até respeito muito o advogado que fez esse documento, né? Ele é até muito conhecido na cidade, conhecido também pela sua competência, também conhecido por ser um cidadão que, eu não diria nessa palavra, mas ele está sempre aberto à discussão, né? Não é fácil de convencê-lo, respeito muito. Agora, eu não sei o que está escrito lá, eu não posso assinar um papel em branco, seria uma irresponsabilidade comigo, com o meu mandato e com meus eleitores. Daí que eu quero deixar bem claro, não estou votando contra ao conteúdo do documento, mas estou votando contra o não conhecimento do que está escrito lá. Porque eu acredito, assim como eu, foi o Cezinha também está com esse pensamento, César Oliva, está o Biratã Figueiredo, não sei se o Sidão também pensou assim. Acredito que o vereador Chico Bento, que infelizmente está passando por um problema de saúde, não pôde vir agora, não sei se talvez ele chegue atrasado, se der tempo para a sessão, mas é claro que a gente não pode fazer isso. Eu não vejo porquê essa rapidez, né, ser tão expedito para a gente votar um requerimento, quando poderia se esperar uma semana, que aí vocês poderiam até ter a assinatura dos 19 vereadores, e fortalecia mais o documento. É muito preocupante essa decisão, me perdoe, senhor presidente, mas fui voto vencido, nós vivemos num regime, apesar dos pesares, ainda com um pouco de democracia nesse país, mas quero deixar exatamente pontuado esta questão. Estou votando contra exatamente por isso, por não saber o que tem lá dentro. Pode ser um documento muito bom, porque, inclusive, minha postura aqui, a postura do Partido Progressista,
da bancada minha e de Chico Bento tem sido sempre pela transparência, pela investigação. Vários requerimentos de informação já foram derrotados nessa casa, tudo bem, mas o intuito sempre foi de a gente trabalhar nisso, porque o dinheiro público, patrimônio público, como a nomenclatura já diz, é do povo e deve ser tratado com cuidado e com carinho. Qualquer investigação, que é o nosso papel nessa casa, é bem-vinda. Agora, precisamos deixar bem claro, para que não fique a dúvida que seja uma perseguição política. Todo mundo sabe nessa cidade que o ex-diretor-geral do consórcio, secretário-geral do consórcio, é isso, né, Cezinha, é o nome oficial? Secretário-geral, né, do consórcio, é adversário político da atual gestão. O que garante que não é já campanha eleitoral, que já não é uma medida política. Por isso que é importante, para que não paire dúvidas sobre que isso, em vez de ser uma decisão de fiscalização, não passe de uma decisão política. Claro que nós temos que fazer política, mas temos que ter o cuidado para que não usemos essa ferramenta a mais do que necessário, ou seja, para interesses que não seja o interesse do povo, o interesse dos cidadãos de São Caetano do Sul. Por isso, é o nosso voto. Obrigado, vereador. Para provar que esta casa não está fazendo um movimento com ação política, iremos ler agora um voto de congratulações do senhor. Por gentileza, vereador. Processo de número 1525/2018. Jander Cavalcante de Lira e Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando injeção em atas e nos anais de votos de congratulações ao senhor Fábio Palácio, engenheiro civil, advogado e ex-secretário executivo do consórcio intermunicipal do Grande ABC, pela busca incessante de aumento no resultado e redução de despesas. Coloco em discussão o pedido de voto de congratulações do vereador Jander Lira ao secretário. Pois não, vereador? Pois não. Discutir, o senhor tem 10 minutos. Vereador Jander, não leu o requerimento, mas ouviu que o requerimento elaborado pelo advogado Adalto Regiane fala sobre explicações sobre gastos com publicidade e comunicação. E ele veio aqui deixar no ar que a votação foi política contra um adversário político. Fui colega do Fábio Palácio, sentamos na mesa do lado, e esse voto de congratulação de Vossa Senhoria é muito político, né? É muito eleitoral. Então o senhor vem aqui acusar um requerimento que fala sobre despesas, sobre gastos, com publicidade, com propaganda pessoal dos dirigentes do consórcio e chama isso de voto político. E um voto de congratulações ao ex-colega Fábio Palácio, o senhor acha que eu penso o que disso? Obviamente, todos pensam o que é. Eu peço, então, que, não sei se é o momento, presidente, eu gostaria de encaminhar um pedido de vistas para seguir a sua linha de pedido de vistas. Pois não, vereador? De fato, nobre colega Parra, o meu voto de congratulação ao ex-vereador e ex-secretário do consórcio é político. Eu não, em nenhum momento, eu não falei que o era. É político, porque acredito que o Fábio fez um bom trabalho à frente do consórcio. E acho que ele tem um grande futuro pela frente no nosso município, como muitos jovens parlamentares aqui. O que eu questionei no voto anterior foi a falta de conhecimento,
A pressa. Por que essa pressa? Por que ser tão expedito? Por que essa rapidez? Por que essa ligeireza? Por que essa angústia? Por que essa agonia de votar tão rápido esse requerimento? Eu até aceito o voto de vistas, não tem problema. Qual é o problema da gente votar na próxima semana o voto de congratulações ao Fábio? É até bom que você aprofunda melhor e fica conhecendo com mais critério o trabalho que ele realizou no consórcio, porque no voto vem um elenco de atividades, né, de prestações de serviço que o Fábio prestou no consórcio durante esse curto período que ele ficou à frente da Secretaria Executiva. Sou favorável, vou votar se for o caso, para a gente estudar melhor. Nada como você deixar as coisas claras e votar com consciência, com tranquilidade, com convicção. O que os demais, inclusive Vossa Excelência, não fez em relação a isso. Então, eu quero deixar claro, o voto de congratulações ao ex-vereador Fábio Palácio é uma decisão política. Agora, não dá vistas para que a gente veja o documento do nobre advogado Adalto Regiano para saber de que trata, para aprofundar e a gente votar com convicção, aí sim é uma política, mas extremamente disfarçada. Vamos ser claros, que custa assumir a posição? Daí foi a minha preocupação, e sempre vou ter claro isso. Eu sou favorável sempre a vistas. Por quê? Porque no momento, inclusive, quando qualquer parlamentar pede vista no processo, a gente tem que respeitar. É que a pessoa não está em condição de votar. Ela precisa aprofundar aquele tema. Quem sou eu para negar? Podem anotar aí, qualquer um, inclusive os cidadãos. Eu não sou contra de pedir em vista a um processo meu, a um projeto meu. Eu sou favorável e votarei sempre a favor, porque eu acho que esse é um princípio fundamental. E eu acredito que até o presidente Pio Mielo, que é professor como eu, entende isso. Porque é como um aluno. A gente tem que respeitar o tempo de aprendizado do aluno. Os alunos aprendem de forma diferente. Tem um que avança mais, outro mais ou menos, outro um pouco menos. Mas todos, no final, vão aprender. Só que há um tempo diferente no aprendizado. Então, quando alguém pede vista, a gente tem que respeitar e votar favorável. É sinal que aquele parlamentar está em dúvida, não tem convicção para votar no projeto. É um respeito. É isso que eu entendo. Daí, por que eu pedi a vista? Vou repetir novamente. Não sou contra o projeto. Votaria até favorável, quem sabe semana que vem, se assim essa casa entendesse de dar vistas ao processo. Agora, sem conhecimento, no escuro, não dá para fazer isso. Eu não posso assinar um papel em branco. Muito obrigado, senhor presidente. Para discutir, o senhor tem 10 minutos, líder. Senhor presidente, vamos trazer aqui a discussão aquilo que realmente é importante agora. Até para ajudar o vereador Janderlir a decidir pelo... Claro. Estamos discutindo ainda. Eu só quero ajudar aqui, colaborar um pouquinho no debate. Esse requerimento, ele se impõe, vereador, porque nós acabamos de receber aqui uma mensagem do prefeito de um projeto de lei de contribuições em que a gente vai ter que mandar R$1.200.000 para o consórcio intermunicipal. E, obviamente, o nosso papel aqui, ele é de fiscalizador não apenas da prefeitura, mas fiscalizador de todas as autarquias e também de todos os órgãos e organismos dos quais a cidade de São Caetano do Sul faz parte.
Um deles é o consórcio intermunicipal. Obviamente que não estou dizendo aqui que há alguma coisa errada pela qual a gente deve perseguir o consórcio. Muito pelo contrário. A gente vai abrir um processo de tirar dúvidas. Então, esse requerimento nada mais é do que encaminhar ao consórcio um questionamento feito por um ex-vereador dessa Casa de Leis, um advogado, que fez esse questionamento, inclusive, para nós, e o nosso papel cabe, nesse momento, de dar encaminhamento a isso. Não se trata, e é muito difícil isso. A gente está fazendo um requerimento ao consórcio intermunicipal, da qual o ex-vereador Fábio Palácio foi coordenador, não é mais, e, em contrapartida, o senhor coloca um voto de congratulações, como se a gente fosse fazer aqui um braço de ferro com relação a um colega nosso, que foi vereador com a gente até outro dia, de uma forma pessoal, e não é esse o objetivo. E existem inúmeros vereadores aqui que são contrários à existência do consórcio, ou contrários, ou até que não defendem mais a forma como o consórcio é gerido. O consórcio é um sonho que surgiu da cabeça do grande prefeito que Santo André teve, o Celso Daniel, que na época se juntou com o prefeito de São Caetano, Luiz Tortorelli, se eu não me engano, com Oswaldo Dias, com Maurício Soares de São Bernardo, perdão. E eles tiveram a ideia de criar um consórcio intermunicipal que veio na esteira do Fórum da Cidadania, que foi aquilo que começou realmente uma interlocução regional dos 7 municípios, e o consórcio acabou virando uma realidade. Infelizmente, como tudo que acontece, quando você tem, sei lá, às vezes uma vaidade exacerbada, ou uma necessidade muito grande de mando, de comando, o consórcio, na minha concepção, o consórcio é um sorvedor de dinheiro público. Gasta-se muito dinheiro. Nós estamos fazendo aqui uma série de medidas, o senhor é testemunha, os outros vereadores também, de projetos até antipáticos, em que a gente tem que cortar alguns benefícios para conseguir guardar algum dinheiro para a gente poder fazer os investimentos que são necessários para a cidade. Só essa dotação, só essa contribuição para o consórcio é de R$1.200.000. É muito dinheiro, que para nós seria extremamente útil. Dá para fazer meia escola infantil com esse dinheiro. Então, não se trata aqui de levar nada para o lado pessoal, nós ainda estamos distantes das eleições. Acho que a gente não pode cair nesse debate baixo. Eu entro com uma coisa perseguindo um candidato, você vem aqui e faz um outro para enaltecer o candidato. Acho que isso daí não é bom para ninguém, principalmente para as figuras envolvidas nesse processo. R$1.200.000, que é a minha preocupação, acho que dos vereadores a preocupação é apenas essa. E eu concordo com o pedido de vistas do vereador Parra, até para a gente poder preservar pessoalmente as pessoas envolvidas nesse processo. Muito obrigado, senhor presidente. Dez minutos. Boa tarde, presidente, mesa, colegas, público. Apenas para pontuar aqui o meu posicionamento referente a essa discussão e a discussão anterior, gostaria de deixar completamente de lado qualquer tipo de política partidária nesse sentido, e realmente fui contra o requerimento no seguinte sentido: eu só avalizo aquilo que eu conheço. O requerimento possuía o nome dos 19 vereadores e veio para votação antes de passar na minha mesa. Eu acho que, para mim, nada mais justo do que eu conhecer o conteúdo, até porque de quando é um vereador, o requerimento, nós fazemos a política de bastidor aqui, a gente conversa e entende as coisas antes de acontecer. Então, foi para votação algo que possuía o meu nome como possível avalizador, e eu fui contrário no sentido de entender o que é aquilo antes de assinar. Apenas isso. Eu creio que teve os colegas que assinaram, tiveram a oportunidade de analisar isso anteriormente. Concordo com o Jander, no sentido de que provavelmente tem coerência no que está sendo pedido, e eu assinaria, mas eu acho que a forma que foi feita, antes de passar na minha mesa com o meu nome ali embaixo, eu gostaria de ter o conhecimento anterior para votar, só isso.
do voto de congratulação. Para mim não há nenhum problema. Se os demais parlamentares, colegas aqui, não estão com convicção de votar nesse requerimento, não existe nenhum problema. Esperamos para que isso seja feito na próxima sessão. Você permite uma parte, por favor? Claro. O vereador Jander já fez alguns requerimentos, incluindo o nome de todos os vereadores dessa casa. Eu não estou entendendo. É parte do processo que nós estamos vivendo, né, que é a primeira meia hora de sessão, que a gente aprova muito de requerimento, às vezes, sem saber. Então, requerimentos para a Eletropaulo, requerimentos para a NET, requerimento para o SAI, vários requerimentos são aprovados aqui, e isso faz parte do trâmite, da primeira parte da sessão. Vossa Excelência mesmo já fez requerimento, colocou meu nome e eu não assinei. Uma parte. Eu fiz uma indicação e não estava em votação, estava colhendo as assinaturas. Não. Mas então, eu também... Mas você está partindo não. Você está partindo do princípio... Não. Que você precisa de autorização de todos os vereadores para colocar. Então, foge não. um pouco do processo legislativo. Não foi. Um pouquinho, Jander. Eu só estou tentando colocar aqui ordem nessa questão de assunto interno da Câmara. Não é problema nenhum. A gente assina aquilo que a gente quer. Agora, você não autorizar que um nome seu conste de um documento, você tem que fazer isso por escrito. Eu acho que é impossível, inclusive. Mas o que... Faz parte do processo legislativo normal. Deixa eu esclarecer no nome líder. Foi uma indicação que eu passei aqui recolhendo o nome de todos e não tinha feito ainda o protocolo dela. Aí, após as assinaturas, quem topou assinar, quem resolveu, quem quis, foi que eu protocolei. Porque nem todos assinaram, mas eu não fiz o inverso. E só acho que essa é uma questão que a mesa da Câmara tem que dirimir, porque, inclusive, faz parte do regimento. Isso daí está no regimento. Obrigado. Imagina, é perfeito, Titi, eu entendo e compreendo o seu ponto de vista. A única coisa que eu no meu raciocínio, eu discordo é quando é um requerimento feito por esta casa atual, em que nós temos contato aqui 5 dias por semana, nos conhecemos, falamos no bastidor, é uma coisa. Agora, um requerimento que não veio aqui do nosso plenário, eu acho complicada essa votação sem a análise realmente prévia da questão. Porque, pelo que eu li lá, depois que passou na minha mesa, houveram 3 pedidos de requerimento do Adalto ao consórcio e não foram respondidos, me parece, e aí ele ingressou com esse requerimento aqui na Câmara. Eu acho muito bom a gente entender só essa questão antes de ir para a votação. Só isso, tá bom? Obrigado, vereador.